Já vi um amigo meu falando, você tá sujo, né, meu? Você é mó preto. E eu fiquei tipo... Na escola, uma vez, um amigo meu, ele falou que negro só servia pra roubar ou pra fazer esporte. Comigo já aconteceu em questão do meu cabelo, de tira o cabelo da frente. Não tem como tirar meu cabelo da frente, porque esse é meu cabelo. Professores. Tenho uma, eu tô vendo se eu acho outro. Acho que é só uma mesmo. Posso perguntar pra ele lá pra ver se tem mais algum? Pode. Aí, tem mais algum professor negro além da professora de inglês? Acho que não, né? Professor não, né? Tem tia da limpeza, mas professor é só de inglês mesmo. Pelo que eu me lembro, tem uma só na minha sala, na de eventos. E quando eu cursei ensino médio, não tinha nenhum professor. Tem muito mais gente negra limpando, cuidando da instituição do que mulheres ou pessoas negras trabalhando com a educação mesmo. De alunos negros na minha sala, tem eu, apenas. Na FATEC, na minha sala, só tem eu até agora, e no começo do curso tinha só mais, acho que 2 alunos. Só éramos em 2 negros, e as 2 vagas de cotas para negros, só tinham 2 vagas no total. E no final só fomos 2, e o resto da sala era tudo de branco. Então a importância de ter negros e negras na universidade não é efetivamente sobre contar número, ter um dado estatístico que vai me mostrar, olha, eu tenho mais alunos negros. Eu acho que a grande importância disso é saber que essas pessoas, elas vão ressignificar as práticas culturais e elas vão ressignificar principalmente o que é conhecimento, o que se pesquisa, o que se estimula, como que isso volta para a comunidade, que eu acho que é esse o sentido que a universidade deve ter, né? E eu fico feliz quando eu vejo um negro numa sala, eu fico, caraca, é uma pessoa igual eu que tá aqui, chegou aqui, sabe? É super importante também os professores negros que estão no curso, né? No curso, nos outros cursos. Acho que ver eles nesse espaço significa que a gente também pode estar ocupando esse espaço. A gente pode fazer mestrado, a gente pode fazer doutorado, a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser. Eu entrei aqui, a pessoa, nossa, ele entrou por cota. Só dela pensar isso, tipo, só entrou porque tem cota. Ela já tá sendo, tipo, racista, sabe? Uma vez falei com meu amigo tudo que ia fazer a prova e ele falou que por ser cota, estava desmerecendo. Falou que tinha que fazer igual todo mundo, porque a gente tinha que ter os direitos iguais e o negro não tinha que ser diferente nesse caso. Eu vejo como como eu posso dizer? Como um insulto. Como se nós precisássemos de uma pequena parcela, uma pequena ajuda para poder se classificar para alguma coisa. Sendo que não existe diferença intelectual nesse sentido. Então, acho desnecessário. As pessoas que vêm de uma situação privilegiada, elas tendem a achar que políticas sociais são mimimi, são privilégios, é coisa de você ajudar pessoas preguiçosas. É interessante a gente pensar que nós brasileiros temos uma visão conservadora, né, com reforma agrária, com políticas sociais, e a gente acaba exaltando as experiências democráticas de outros países que já passaram por essas mudanças institucionais séculos atrás, né, décadas atrás. E quem usa cotas não está tirando vaga das pessoas que não usam, elas simplesmente têm vagas próprias para elas e os outros têm as suas livremente, entendeu? Então ninguém está tirando o lugar do outro. O aluno cotista não é que ele tem menos capacidade ou mais capacidade. Ele vai prestar o vestibular como qualquer outro. Inclusive, quando eu entrei no sistema, na UFSC, não foi para o sistema de cotas. Foi por ampla concorrência, porque as vagas por cotas são muito mais altas do que a ampla concorrência.
O sistema de cota, no meu entender, ele não vai resolver o problema da inserção do negro na sociedade. Muitas vezes ele entra por esse sistema sem a devida preparação. Ainda mais a respeito das cotas, eu vejo que a solução é a competência. Eu não queria usar a cota racial, porque eu pensei, eu tenho a mesma capacidade de qualquer outra pessoa normal, eu não preciso de cota para passar na ETEC. E foi exatamente o que aconteceu, eu estudei e passei. Não foi por causa das cotas que eu passei, porque cota não é sobre capacidade, né? É sobre oportunidade. Então, eu acho que as pessoas tinham que entender isso, né? Que precisamos ter oportunidades iguais. Isso não quer dizer que eu tenha uma capacidade inferior que o meu colega que não usou cotas. Eu usei cotas para poder ter uma representatividade ali naquele momento, naquela sala. Se a gente para observar hoje em dia dentro das faculdades, já tem poucos negros. Imagina se não existe cota. Ia ter o quê? A exceção da exceção da exceção. Então, por isso que eu sou a favor das cotas, porque tem que ter gente sim, a gente tem que mostrar, ocupar o nosso lugar, o lugar que é nosso por direito. As pessoas têm sim que ter afrodescendentes, indígenas, pardos, eles têm que estar em todos os lugares. Então, assim, acredito eu que as pessoas que se coloquem contrárias, elas possam achar que isso reproduz o racismo. Eu fui um cotista, eu entrei por cota, então, na verdade, é uma esmola. Enfim, eu respeito muito, mas eu acho que também isso é muito fruto das experiências individuais que cada pessoa passou. Acredito eu que uma pessoa que tenha passado pela universidade ou tenha passado pela escola e tenha percebido como esses espaços são segregadores, eu acredito que ela vai ter uma visão diferente a respeito do assunto. A cota é uma reparação, né? Aquilo que vem para combater o que o racismo produz não é racismo, é uma reação a ele. Então, é mimimi, não tem fundamento. Se eu me esforçar, eu chego lá, né? Que a gente sabe que a meritocracia é uma grande falácia, mas as pessoas acreditam nela fielmente, né? Então, é pensar um pouco essa meritocracia como uma maneira de sustentar privilégios. Ela não ajuda em nada a democracia participativa, a igualdade de direitos. Pelo contrário, ela tenta barrar essa possibilidade. Sou totalmente contrária a cotas em qualquer instituição, seja no ensino superior, seja nas instituições públicas. Eu defendo a competência, eu defendo a inserção, né, por meio de mostrar as suas habilidades, de concorrer com o outro, e essa concorrência de igual para igual, porque nós não somos inferiores a ninguém. Nós somos tão capazes quanto, mas não nos deram a oportunidade desde que a senhora Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Faltaram essas condições de ser livre. As pessoas esquecem que os negros foram marginalizados a vida inteira. Desde quando acabou a escravidão, ninguém acolheu essas pessoas, ninguém deu uma oportunidade de vida para essas pessoas, e eles continuaram sendo vistos como escravos. Para onde que eles foram? Para a margem. Criaram as favelas, tanto que a maioria da população das favelas é negra, 80% da favela é negra. E você pedir só a cota social é muito injusto. Essa formação de república, ela não proporcionou para essa população recém-liberta um campo de trabalho, ela não pensou numa proposta de inclusão dessa população, e somada a isso a gente também teve uma questão de um discurso científico que legitimou a desigualdade de negros e negras. Então, a partir daí, a gente tem durante o século XX uma luta de todo o movimento negro, né, tentando suprir todas essas demandas que ficaram faltando aí com base na luta por direitos sociais. Então eu não acho que é questão de vamos dar e porque eles não conseguem, porque eles não têm capacidade, não é isso. É porque ninguém está no mesmo patamar, não tem meritocracia de todo mundo começou do 0, então vamos aí, a gente começou do -10, sabe? Então Por um certo período, eu acredito que foi necessário, né? Porque as pessoas não tinham recurso para estudo, não tinham dinheiro suficiente, e foi necessário durante esse período. Hoje, qualquer pessoa tem acesso à educação, nós temos a internet, nós temos instituições públicas voluntárias para isso. Eu acho que o próprio discurso que as pessoas têm na escola, né, passam essa ideia de que
Não, se você está tendo uma boa educação, se você se esforçar, se você lutar, você alcança. Quem não consegue é porque não quer, porque não se esforçou, porque não estudou. E as pessoas não pensam nas condições objetivas para isso. Por exemplo, se uma pessoa não mora numa casa, sei lá, a luz da casa é baixa, ou então a pessoa tem que trabalhar mais cedo, começar a trabalhar com 16, 17 anos, como é que ela vai se dedicar aos estudos? Como é que ela vai pensar em estudar, em fazer uma graduação? Uma vez um colega me disse que a universidade pública é a maneira mais cara de se estudar de graça. Infelizmente, o negro é muito submisso. Ele se coloca também como vítima na sociedade e recebe essa benesse de cota como se fosse uma dádiva, e não é. Eu não sou feliz por ter cota. Nossa, cota, privilégio. Não, cota não é. Nossa senhora, eu tô lá na frente. Não, nada mais que obrigação. É uma medida para poder sanar, uma medida muito simples e muito pouco em relação ao que poderia ser feito. Não vou falar, fez cota, tá ótimo, todo mundo da população negra, indígena e parda tá feliz, não. Mas é um negócio assim que eu acho que tem que ter pra meio que acertar um pouco isso, sabe, do passado, do contexto histórico. O que o liberalismo nos coloca, né? Nós todos somos iguais, independente das nossas dificuldades, todos nós somos iguais, mas as pessoas não partem de lugares iguais. Então essa política ela vem baseada em que perspectiva? O cabe ao Estado, enquanto regulador dessa instituição, né? Que é, nessa lógica social, propor mecanismos que de forma desigual, né? Pensando assim, bem, sem querer fazer uma grande análise, uma coisa mais simplesinha, né? Uma análise um ponto mais superficial, mas de manter de forma desigual instrumentos para que essas pessoas consigam efetivamente chegar num pé de igualdade. Você vai num cursinho, você vai numa escola particular e você pergunta quem vai fazer vestibular para a faculdade pública. Todo mundo praticamente levanta a mão. Mas vai numa sala de aula de uma escola pública, praticamente ninguém vai levantar a mão, porque você já não se sente pertencente àquele lugar. Então, para que você vai tentar, sendo que você sabe que você nem vai conseguir, você já tem isso enraizado na sua cabeça. Negro, quando entra em loja, a segurança vai atrás. Quando entra no supermercado, ele sempre pode perceber que existem esses olhares. O racismo no Brasil ele é muito, muito presente. Não acredito em racismo no Brasil. Na verdade, não existe raça. O que existe são etnias diferentes. E o Brasil é considerado o país, talvez no mundo, com a maior riqueza por ser um país híbrido. É um país constituído por diferentes etnias, diferentes culturas e um país pacífico. O que existe na relação de um com o outro, nós e os outros, é a questão da diferença, e essa diferença marcada por níveis socioeconômicos, por nível cultural e, sobretudo, pelas diferenças intelectuais que existem entre as pessoas. Essa questão de raças não deveria mais existir, porque é muito misturado. Com certeza, eu vou encontrar um alemão na rua, com certeza em algum momento histórico da família dele teve uma pessoa afrodescendente ali. Como também, dentro da minha própria família, eu tenho sangue branco, eu tenho descendência holandesa, tipo assim, 40% holandês eu sou. Então assim, não deveria ser tratado mais como algo de tipo, ele é negro, ele é branco, nós somos seres humanos. E nas ciências humanas a gente utiliza muito o conceito de raça, né? Ele não existe do ponto de vista biológico, mas ele existe do ponto de vista enquanto fenômeno social. Se eu tenho um fenômeno social para discutir, eu preciso de uma categoria de análise e, consequentemente, isso está, né, toma conta das nossas formas de se organizar socialmente. Então, dentro dessa perspectiva, eu não tenho como entender a raça se não for como um mecanismo social. Comigo já aconteceu em questão do meu cabelo, de tira o cabelo da frente, não tem como tirar meu cabelo da frente, porque esse é meu cabelo. E também em questão de quando eu usava delineador, uma menina chegar e falar, nem aparece em você, porque você é da mesma cor. Em relação ao cabelo também, teve bastante brincadeira já. Tipo, de colocar caneta aqui dentro porque fica, né, então... E tem, e do tipo de coisa, por exemplo, que a gente acaba pegando o celular e escondendo, aí fala, tem que ser preto para fazer esse tipo de coisa. Então, esse tipo de coisa mesmo. O que é o racismo, né? O racismo é quando a gente caracteriza que as características relacionadas a
competência, as qualificações, o caráter dessas pessoas estão ligadas, são determinadas ou ligadas pela sua perspectiva racial. Então isso é o racismo, é eu achar que determinada pessoa faz determinado tipo de atitude porque é negro, ou que as pessoas negras são menos competentes, ou elas tendem a ser menos confiáveis. Fora umas outras situações assim de pintar aluno de branco na calourada, porque para entrar aqui ela tinha que ser branca, então eles pintaram ela com tinta branca no trote. Bom, comigo nunca aconteceu, mas que eu já tenha visto foi com um garoto que entrou esse ano. E as pessoas zoam muito ele pelo fato dele ser negro e gordinho, entende? Aí ficam fazendo piadinhas, mas ele tenta levar tipo na brincadeira só pra não se sentir excluído, sabe? Já vi um amigo meu falando, você tá sujo, né, meu? Você é mó preto. E eu fiquei tipo... E eu vi ele rindo, eu vi que não foi nada pejorativo, eu consegui ver que não tinha maldade, mas é uma coisa que, sei lá, eu ouço e eu me sinto incomodada, sabe? Eu sou negro, eu tô falando que é racista, então pra eu me sentir mal é racista pra mim. Enquanto a sociedade brasileira não aceitar que é racista, a gente nunca vai exterminar o racismo da do nosso dia a dia. É que na escola uma vez um amigo meu, ele falou que negro só servia pra roubar ou pra fazer esporte. Só que eu acabei ouvindo aquilo e coloquei na minha cabeça que a partir dali eu ia começar a estudar mesmo. E mostrar pra ele que o negro não serve só pra roubar e nem fazer esporte. E a partir dali eu comecei a ter gosto de começar a estudar. E foi quando eu tirei as maiores notas da sala e ele tirou a nota menor. Eu, por exemplo, eu tomo pra mim que eu tenho que ser 2 vezes melhor do que uma pessoa branca pra ser considerado normal. Mas assim, é importante deixar claro que as políticas de ações afirmativas, elas são vistas como políticas transitórias, né? Então a gente costuma categorizar aí o intervalo de 30 anos para estabelecer uma geração. Então essas políticas, elas pretendem ficar em vigor num período de 30 anos, que é o período que você teria para uma geração se formar e, consequentemente, você teria dado minimamente um acesso igualitário no ensino superior, né, público, para que essas novas gerações pudessem aí competir no mesmo pé de igualdade. Pensar que houve sim um avanço significativo de negros na universidade, existe uma representatividade, mas ela ainda está longe de ser aquilo que a gente pensa como ideal. Por muito tempo a gente deixou as pessoas fazerem piadinhas com mulheres, com negros, com gays. E na hora que a gente acordou para isso, que a gente percebeu que não era certo, as pessoas começaram a falar que era muito chato, então, conversar com essas pessoas que problematizam. E, na verdade, a gente só quer que as pessoas respeitem. Se eu falar pra você hoje que eu me aceito totalmente, eu vou estar mentindo pra você. Eu vou estar mentindo, assim, descaradamente. Porque é o que eu falo, a gente dá, às vezes, 2 passos pra frente, tô me sentindo bem, às vezes a gente escuta uma coisa, a gente percebe um olhar, parece que a gente volta 10 passos. Vai saber que se você fosse de uma cor diferente, tanta coisa seria mais fácil. Mas não por falta de capacidade sua, só por conta de uma coisa que é tão simples, é uma cor. Todo mundo fala que existe racismo. Todo mundo conhece uma pessoa racista, mas ninguém se diz racista. Então, onde estão esses racistas?